Então a interação máxima do Espírito Santo é quando você e eu perdemos o controle completo da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Uma pessoa me perguntou, pastor Léo, como que eu vou entender bem o que é, como que eu posso ser ao mesmo tempo filho de Deus, irmão de Jesus Cristo e ainda escravo? Presta atenção, são funções, são antagônicas em si mesmo. Como que o filho pode ser escravo? Não tem cabimento do filho ser escravo. Mas aí você tem que entender a Trindade. E a pastora Flávia mostrou uma fala de John Wesley que é maravilhosa. Ele falou assim, tem 3 velas numa sala. A luz que está na sala é de qual das 3 velas? Das 3. Então a Trindade é muito fácil você entender. São os 3 elementos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho através da carne, e o Espírito Santo que é a forma imaterial de Deus, que é uma pessoa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você se relaciona com Deus Pai, você é filho. Daqui a pouco nós vamos falar. O próprio Espírito Santo, ele te direciona e te fala, Deus é o teu Pai. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Só que o mesmo Espírito diz assim, você é irmão de Jesus Cristo. Você tem a mesma linhagem dele, ele é o primeiro entre muitos irmãos. E ele fala, você é escravo do Espírito Santo. Por quê? Porque quanto mais você se tornar escravo, mais ele vai poder controlar a sua vida. Amém, Amém ou não? Amém. Pastor, o escravo é muito ruim, verdade. Principalmente quando o senhor do escravo é muito ruim. Mas quando o senhor do escravo é o seu próprio pai, o seu próprio Deus, aí o que ele vai fazer? Ele vai cuidar de você. Amém. Essa é a obra do Espírito Santo. Pastor, ótimo, eu já entendi que eu preciso interagir com o Espírito Santo. Mas como eu faço isso? De 4 formas. Primeiro, eu interajo com o Espírito Santo com simplicidade. Vou explicar todos os 4, tá, irmãos? Segundo, eu interajo com o Espírito Santo obedecendo. Terceiro, eu interajo com o Espírito Santo sujeitando. E quarto, eu interajo com o Espírito Santo buscando essa interação. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, muitas vezes esperamos o espetacular. Quando falamos do Espírito Santo, e nós somos ensinados ao Divino Espírito Santo, né? Quem lembra do Divino Espírito Santo? Então o Divino Espírito Santo era um ser inacessível. E na igreja evangélica, eles conseguiram piorar isso. Porque eles começaram a falar que o Espírito Santo era só sobre algumas pessoas. Só sobre quem, sabe? E isso não é verdade, porque muitas vezes nós estamos esperando o espetacular e nós perdemos o sobrenatural. Vou dar um exemplo disso, presta atenção. João 5, versículo 3. Olha que história interessante que Jesus passou e nos conta. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes. Quantos doentes tinham ali, irmãos? Muitos. Cegos, aleijados, paralíticos. Aí ele faz ali um colchete, ele vai explicar isso. Por que esses cegos, essas pessoas estavam ali? Esperavam o movimento da água. Porque de vez em quando, olha o espetacular. De vez em quando, um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Isso é espetacular, irmão. Você já imaginou ele te dar um espetacular desse, ó? No sabonete ungido está o milagre. Lá dentro, você vai ter que tomar muito banho, porque é lá no meiozinho do sabonete. Então você já fica esperando o espetacular, né? E nós estamos assim na igreja. Que hora que vai começar o espetacular? Que hora que o pastor vai orar comigo? Que hora? Tá aqui. Cadê o Espírito Santo? Agora olha aqui o versículo 5. Entre eles, entre todos esses homens, havia um que era doente, fazia 38 anos que ele estava esperando o espetacular. Eu conversei com uma pessoa semana passada, eu posso falar dela que é minha mãe. Então minha mãe, minha esposa, meu filho, eu posso usar como exemplo à vontade. Eu falei com minha mãe tem milhares de anos de convertida. Pensa numa pessoa com bagagem. Acho que minha mãe, o pacto dela foi dentro da igreja.